passado não competia nesse nível, então claramente gera uma ilusão, uma emoção, gera uma histeria maior do que o normal, isso é válido. Depois a gente tem que falar da condição do gramado, que ela não é adequada, mas que isso em nenhum momento é desculpa para o rendimento positivo ou negativo de qualquer equipe. Mas eu acredito que a gente, de certa forma, foi se ajustando, foi se adaptando às demandas que o jogo dava e fez aquilo que era possível dentro daquilo que a gente podia fazer para hoje. Eu acredito que, de forma global, a atuação ela não é super positiva, isso está claro, mas eu acredito que a gente tem que também ter algum tipo de mérito no adversário que realmente trouxe um pouquinho mais de dificuldade que a gente esperava. A gente viu muita reclamação com relação à ideia do Sampaoli nesse movimento, nessa vinda sua para cá. Não, o movimento São Paulo é de que a gente precisa preparar 3 grupos para uma temporada muito longa, muito desgastante, e que a gente não pode realmente minimizar esse efeito desse calendário tão extenuante. Então, basicamente, o São Paulo precisava dar um pouquinho mais de atenção para esse grupo que ficou lá, porque todos esses 2 grupos que vieram para cá recebem a atenção diária do São Paulo. Enfim, acredito que a gente não minimiza, não menospreza o torneio, não menospreza o adversário. Ao contrário, a gente segue uma linha de que ela não foi alterada desde o começo da nossa temporada no dia 2, e a gente vai se respeitando, independente dos resultados que o Atlético venha ter na competição. Professor, esse já é o segundo. Qual é a avaliação técnica que vocês já estão fazendo e analisando com esses jogadores em campo? Utilizando, não utilizando. Utilizando. Eu acredito que, assim, o mais gostoso desse período de preparação para o grupo técnico nosso, do São Paulo, é que a gente possa conviver com aqueles que são os melhores jogadores da base na nossa avaliação desde o momento que a gente chegou no Atlético. Eu acredito que eles respondem à altura. O Siga tinha me passado um dado que me chamava muita atenção. Alguns jogadores como o Cauã, como o Vitor Fernandes, como o próprio Índio e Zeppin, não completaram ainda 7 jogos como profissional. O Gabriel Delfim hoje fez seu 7º. Então, claramente, é muito difícil para eles. A gente está colocando eles num nível de exigência muito alto, e não exigência somente pelo adversário ou pelo confronto. Nível de exigência pela pressão externa que a gente todo dia percebe nas redes, e todo dia percebe do nosso próprio torcedor. É óbvio que a gente exige, que a gente quer que os nossos jogadores sejam pressionados, mas a gente precisa ter um pouquinho de compreensão. E justamente por isso, talvez nossa escolha de colocar alguns jogadores um pouquinho mais experientes, que tem um pouquinho mais de jogos, caso do Júnior que tem 400, ou o Nathaniel que tem 300, já ainda muito jovem, para que a gente possa dar suporte a esses meninos. Não é fácil para eles, ainda que eles sejam muito talentosos, e não tenham dúvidas, o grupo técnico do São Paulo vai dar atenção devida, adequada, com todo o carinho que eles merecem. Diogo, por gentileza. A importância do Rony receber esse carinho, marcar o gol. O Rony deveria receber carinho quase sempre, porque o Rony é um atleta extremamente profissional ao longo da sua carreira. A gente não está falando de Clube Atlético Mineiro, a gente está falando de Palmeiras, a gente está falando de Japão, de Atlético Paranaense, enfim. Eu acho que é um jogador que merece muito respeito do torcedor, porque ele entrega exatamente a paixão e o amor pelo futebol, pela instituição, pelo clube que o torcedor sempre tem na arquibancada. Então, fico contente que a torcida do interior o valorize e espero que a partir de hoje a gente tenha uma maior aceitação, um maior carinho para esse menino, que esse menino é fora da curva. Falando no menino e o Cauã, qual que é a avaliação que você fazer o Monte Clarence? A gente fica contente, o Cauã é da cidade, o Cauã estava super emocionado por estar provavelmente próximo dos seus amigos e seus familiares. O Cauã entrou no momento que o jogo se desenhava para um abafo, para uma situação de bolas muito próximas à área, ele quase toca na primeira, se eu não estou equivocado. Obviamente, depois da expulsão condiciona, ele passa a ter uma atuação muito mais defensiva, quase que sem função, mas a gente fica muito feliz, é um menino que a gente segue apostando e segue trabalhando dia a dia. Ô Diogo, por gentileza. Preparação também curta. Sem dúvida, todas as equipes do país estão sofrendo com isso. A gente vê outros estaduais aí, o próprio Mirassol, hoje acho que foi derrotado, até então vinha sendo derrotado. O Cruzeiro na primeira rodada teve dificuldade, enfim, a gente preparação é curto. Os times do exterior, acredito que assim como São Paulo, que é o meu estado de nascimento, também se preparam desde os meses de novembro, dezembro, e claramente a demanda vai ficando sempre muito... Ô Diogo, eu quero fazer uma pergunta sobre o jogo, né? A equipe, ela veio numa conformação um pouco diferente, principalmente na parte defensiva, com 3 jogadores especialistas ali atrás. Depois você fez uma opção por atrasar um pouco o Nathanael, ainda com 2 zagueiros, mas ainda a gente perdeu um pouquinho no meio de campo, ainda que não está conseguindo fazer a transição.
Como é que você enxerga o caminho para chegar nessa montagem legal, para o último passe, o terceiro terço de campo, ele ser bem construído nessa caminhada do Atlético? Concordo com você em relação a esse, abre aspas, vazio no meio de campo, que muitas vezes a gente acabou se confrontando. Eu acredito, sempre falo, as respostas não podem ser simples. Isso a gente tem um treinador aqui no Brasil, que é o Fernando Diniz, fala isso constantemente. Não é porque a gente usou 3 defensores que a gente carece de mais criação. Isso eu acho que é uma discussão que ela é muito rasa, pouco aprofundada. Eu acredito sim que a gente vem trabalhando para otimizar essas relações ofensivas. O jogo de São Paulo é um jogo que demanda absolutamente muita situação de ataque, mas obviamente nós estamos falando de 10 dias de preparação. Nesses 10 dias a gente teve 2 jogos. Claramente não é no time nem com a fluidez que a gente imagina, e não aconteceria em qualquer equipe do mundo com esse pouco tempo de preparação. A gente vai trabalhando e não tenho dúvidas que a gente vai encontrar esse caminho que vocês também estão buscando. Obrigado, gente. Valeu.